Hoje eu vou mostrar para vocês essa geladeira aqui, uma Electrolux 2024. O modelo dela é o DBS 44S, uma geladeira avaliada em R$ 4.200. Não é inverter. Vamos ver sua corrente de trabalho. 0,5 amperes é a corrente de trabalho dela. O pico de corrente dessas geladeiras, vou prender aqui. O pico de corrente dessas geladeiras geralmente é 3, 4 amperes, né? Aquela DF, as DFs antigas de 10 anos atrás, 15 anos atrás, elas têm uma corrente de trabalho em torno de 1 ampere. Essa já tem mais de 10, 15 anos de evolução, então eles conseguiram fazer com que a corrente do compressor seja de 0,5 amperes. Cara, 0,5 amperes é muito pouco mesmo. Tipo aquele cara que tem uma Pop 100 que faz 50 km por litro. Então, esse compressor aqui é equivalente a isso. É que nem uma Pop 100, ele consome 0,5 amperes. E o que muda tudo com um compressor com essa corrente tão baixa? A tecnologia inverter. Você pode ver que essa geladeira é cara, R$ 4.200 do ano 2024, e não é inverter. Das 10 geladeiras mais vendidas do Brasil, nenhuma é inverter, e dos 10 ares condicionados mais vendidos do Brasil, os 10 são inverter. Então existe uma grande diferença dos fabricantes na maneira de entender o que é interessante no inverter em geladeiras ou ares condicionados. E por que isso acontece? Porque não é mágica. Se o inverter tem um controle de velocidade de rotação do compressor, o que é uma geladeira convencional? Tanto uma geladeira convencional, ou micro-ondas, ou uma máquina de lavar, é que nem a luz da sua casa. Você aperta o botão, ou ela acende completamente, ou você aperta o botão e apaga, ela apaga completamente. É isso que é uma geladeira, uma máquina de lavar e um micro-ondas convencional. Então, você vê, né, nessa geladeira tem potência mínima, média, máxima, e na micro-ondas também tem, né, potência de 10%, 50%. Isso nada mais é do que você vê num período quantas vezes o compressor ou o magnetron do micro-ondas vai ligar ou desligar num período. Quanto maior a potência, maior o tempo que vai ficar ligado dentro do mesmo período. Quanto menor a potência, menor o tempo que o compressor ou o magnetron vai ficar ligado naquele mesmo período. Não existe então como um forno que você põe 200 graus ou 300 graus, porque se você pôr 300 graus, está 300 graus, porque a quantidade de gás queimado é maior do que quando você põe 200 graus. Na geladeira, no micro-ondas, não existe isso. Você pode pôr aí na potência máxima ou na potência mínima. O compressor é que nem a lâmpada, ou ele está ligado ou desligado. Ele não tem controle não dá para você controlar a potência. O que muda, como eu já disse, é o período. Por um período, por exemplo, de 5 minutos, durante quantos segundos ele vai ficar ligado e quantos segundos ele vai ficar desligado, é o que muda a potência quando você seleciona a mínima e máxima de geladeiras e micro-ondas. E daí vem um grande empecilho dessa tecnologia inverter em algumas geladeiras. Como você vê, essa não tem. O que o vendedor fala para você é muito mais econômica. Cara, 0,5 amperes é muito econômica. Então é que nem vender areia no deserto. Você falar que ela vai economizar mais do que essa geladeira aí. Outra coisa assim, é que o pico de partida de corrente, quando o motor liga, consome energia, e a inverter não tem, ele parte em rampa, o motor vai acelerando como um carro, né? Porque esses compressores aí convencionais é que nem um tiro de um revólver, você aperta o gatilho, a bala já sai na velocidade máxima, né? Considera-se que ela não tem aceleração. Um carro não, para você atingir 100 por hora, você tem que vai, acelerando, é assim que é o inverter, o motor vai acelerando devagar até chegar
a velocidade assim máxima, mas o pico de partida de corrente, que geralmente vai de 3, 4 amperes, dura 2 segundos e é desprezível o seu consumo elétrico, isso que muita gente não sabe. E embora seja vendida a ideia de que o pico de partida gasta energia elétrica justamente para te convencer que é um mau negócio, errado, ele não gasta energia elétrica. Lembra em matemática que tem o igualzinho e o tio em cima? Isso significa que a diferença entre eles é tão desprezível que considera-se igual. É exatamente isso. O pico de partida aumenta o consumo de maneira tão desprezível que você põe igual a tiozinho como se não tivesse, tá? Então o primeiro problema é esse. Segundo, se é inverter, tem uma placa inverter, né? Muita gente não sabe. O ar-condicionado convencional só tem uma placa que custa uns R$200, 300, que fica na unidade interna do seu quarto, que tem um relé que fecha e liga o compressor lá fora, na unidade externa. O inverter não é assim, tem uma placa gigante na condensadora, na unidade externa, que se o ar-condicionado custa R$3.000, se você chamar um técnico, na prática hoje é assim que acontece, ele vê que o problema é a placa inverter, ele vai te cobrar R$2.000, R$2.000 e pouco para arrumar. E o que geralmente acontece é que o cliente quer comprar outro ar-condicionado, mas não quer mais inverter. Então está surgindo no mercado clientes anti-inverter em ar-condicionado, quando ficam muito felizes quando os vendedores falam a explicação do que é inverter, mas 3 anos depois, ainda mais cidades como Maresia, que é a unidade da placa inverter que fica na condensadora, fica na externa, corrói as trilhas e tal. E ele tem outro papo sobre o inverter do técnico, dizendo que ele vai sair 2.000 e pouco. Ele, mas o ar-condicionado é 3, mas o problema é na placa inverter. Então ele fala, tudo bem, então eu vou comprar outro, mas eu não quero mais inverter. E em geladeiras não é necessário. Então o conselho que eu te dou é que não compre geladeiras inverter, porque não é necessário, já que o controle de velocidade de rotação do motor, que em motores normais usa-se o inversor de frequência, ele serve para adequar a velocidade do motor àquela operação, porque sua velocidade nominal é inviável para aquela aplicação. Então não é uma questão de economia de energia, é uma questão de aquele motor não pode ser aplicado na velocidade nominal, que é da frequência de 60 Hz da rede, àquela operação. E quando o motor tem acima de 5 cavalos, ele dá um tranco uma paulada muito forte na rede. Então a concessionária de distribuição de energia elétrica proíbe que o motor parta direto, tem que ter um suavizador de partida, como inversor de frequência soft starter, o que não é um caso nem de longe de compressores desses pequenininhos de geladeira. Então o conselho que eu dou, tanto para você não ter dor de cabeça com os técnicos, quanto para você ter um sistema de refrigeração mais robusto, mais confiável, uma só geladeira de R$4.000, R$4.200, 2024, não é inverter, porque a Electrolux opta em não ser. Não compre geladeiras inverter e não complique a sua vida. Tudo bem? Alô, vamos fazer outros vídeos técnicos sobre a DF, Electrolux DF, nos próximos dias, tá bom? Falou!